que eu quero, né, dar algumas dicas aqui para vocês. A primeira delas, todas as crianças no encontro ganharam, né, uma Bíblia dessa, né? Então, a primeira dica é que vocês, ao convidarem, né, os juniores para participar do discipulado, que vocês peçam a eles para estar com a Bíblia na mão, né? Eu não sou do tipo legalista que acredito só na Bíblia de papel, eu acredito também na Bíblia do celular, mas como nós estamos falando de juniores, né? Eu acredito que a Bíblia de papel ela é muito mais útil para eles. Primeiro, porque o celular, querendo ou não, ele é um objeto de distração, né? Enquanto a criança está ali lendo a Bíblia, de repente cai uma notificação, alguma coisa, ele pode distrair. Então, não acho que seja viável a questão do celular, usar a Bíblia no celular. E o segundo motivo, eles estão aprendendo a ler, eles estão treinando leitura, né? Então, por que não utilizar também esse momento para ensiná-los a manusear a Bíblia de uma forma melhor, né? Então, não tem a Bíblia de papel, usa o celular, mas eu acho que no discipulado, eu acho que é importante utilizar a Bíblia de papel, tá? Eu quero começar falando para vocês sobre como que funciona o projeto Natanaelzinho. O projeto Natanaelzinho é uma metodologia de discipulado, tá? E eu costumo até dizer que o projeto Natanaelzinho não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Não é. Por que que não é para qualquer um? Porque muitas vezes o líder do Ministério Infantil ele tem uma tendência, viu, gente? É a tendência, não vou falar que é o caso de vocês, mas isso é uma tendência que eu observo, porque tem 4 anos que eu estou nessa questão de mentoria de líderes, então eu observo que a maioria dos líderes, eles querem evento, eles querem fazer um evento para a criança ali, sabe? Eles querem algo para entreter a criança ali naquele momento, né? E o projeto Natanaelzinho não é isso. Não é isso. O projeto Natanaelzinho é um conta-gota. É todo dia. É discipulado. Você não vai ver resultado agora. Você não vai ver resultado nem daqui a um ano. Pode ser que você não veja resultado. O resultado mesmo, você vai ver daqui 10 anos, entendeu? Porque depois que a criança crescer, é depois que ela se tornar um adulto cristão, maduro e frutífero, entendeu? Então, Olha, por isso é por isso que eu falo que o projeto Natanaelzinho não é para qualquer um, porque tem que ter fé, tem que ter a fé do agricultor, né? O agricultor, quando ele lança a semente dele na terra, ele lança ali, ele tem que descansar e esperar que a terra germine aquela semente. E no tempo certo ele dá o fruto. No tempo certo vai crescer. E o discipulado é isso também. A gente vai fazer, a gente vai lançar semente no coração das crianças. E pode ser que você, no meio do caminho, você fique assim, nossa, não está dando resultado. Porque, de fato, o resultado não é imediato. Né? Nós estamos plantando uma semente na infância, né? E essa semente vai crescer junto com o cérebro da criança. À medida que o cérebro for crescendo, essa semente também vai se desenvolvendo ali, né? E a gente vai colher esses frutos lá na frente, né? Ah, pastora André, então você está afirmando que a criança é a igreja do futuro? Não, a criança é a igreja do agora, né? Só tem algumas coisas que a criança não vai conseguir fazer agora, porque a criança não vai deixar de fazer birra, a criança não vai deixar de temar, né? Que a gente tem aquela expectativa. A criança foi para o encontro Kids, ela vai voltar santa. A criança não vai fazer birra, não vai temar, né? Isso é ilusão, gente.
né? Porque a criança, ela não vai deixar de ser criança. Existem coisas que são típicas do desenvolvimento e a gente precisa entender isso, né? Então, tem coisa que a gente não vai poder esperar da criança agora, mas dentro do projeto também tem coisa que a gente vai poder já desfrutar agora, né? Por exemplo, as nossas crianças que estiverem dentro do processo discipulado, elas vão ganhar outras crianças para Jesus, elas vão pregar para os seus amigos na escola, né? Isso aí já é algo que vai se fazer agora. A criança ela vai aprender a orar, a criança ela vai começar a dar testemunho da sua própria oração, criança ela vai começar a testemunhar bênçãos que ela pediu e recebeu, né? Então, existem coisas que são agora, mas existem coisas que a gente vai ver o resultado só na frente. Tá certo, gente? Então, perseverança é o que o discipulador infantil precisa ter, beleza? Então, eu vou começar aqui falando para vocês sobre a. Nós não vamos nos aprofundar na estrutura de discipulado hoje, porque eu tenho um monte de vídeo aqui lá no YouTube que eu ensino teoria, ter a teoria aqui. Eu quero que seja algo mais prático, tá? Mas eu vou mostrar para vocês a estrutura de discipulado, que é a estrutura que eu proponho. Eu tenho que entrar. Essa aqui, ó, é a estrutura de discipulado. É a estrutura que a gente propõe. Vamos ver. Essa estrutura aqui, ela é uma estrutura simples, tá? Que cada cor dessa aqui representa um tipo de criança que está, um tipo de pessoa que está dentro do seu ministério infantil, ok? A bolinha azul aqui representa o líder, representa você. Se vocês quiserem fechar o microfone, gente, eu acho que é melhor. Aí, se vocês quiserem falar, vocês podem abrir, tá? Essa bolinha azul aqui representa o líder adulto. As bolinhas amarelas representam os juniores maduros. O que são os juniores maduros? No nosso caso aqui, são justamente aqueles juniores que foram no encontro, né? Aqueles juniores que participaram do encontro com vocês. Nós vamos selecionar eles. Os vermelhinhos representam as outras crianças que são da igreja, né? Mas que ainda não assumiram o compromisso, elas ainda não se consideram crentes, porque na igreja tem aqueles juniores que se você encontrar com eles na rua, né, você vai perguntar, você é o quê? Eu sou crente. Você é de qual igreja? Eu sou lá da igreja do pastor Walter, né? Tem junior que ele vai responder isso, mas tem junior que não vai responder, porque ele ainda não, ele vai na igreja, mas ele ainda não está integrado ali na vida da igreja. Então, você vai pegar esses juniores maduros, que são os amarelinhos, que vão fazer parte desse primeiro momento do discipulado, ok? E esses verdinhos aqui, eles representam os juniores não cristãos, os amigos não cristãos das nossas crianças, ok? Então, aqui é uma visão geral, né, da estrutura de discipulado. Então, hoje, né, hoje e nesse trimestre, o nosso alvo são os amarelinhos, ok? São os amarelinhos. Então, eu já quero que você pegue aí papel e caneta e você anote o nome dos juniores maduros que você tem na sua igreja, que são os primeiros que você vai discipular, ok? Esse é o primeiro passo. Pastora Andréia, mas a gente vai estar fazendo acepção de pessoas. Eu queria discipular todo mundo. Gente, o nosso modelo é Jesus. Nosso modelo de discipulador é Jesus. Jesus discipulou todo mundo ao mesmo tempo? Não. Ele é nosso modelo, né? O alvo era ganhar o mundo todo, como tem sido.
Mas, para começar, ele selecionou 12. Ele escolheu 12 homens. Então, ele estava com as multidões, ele pregava para a multidão, ele curava a multidão, ele multiplicava pão para a multidão, mas ele tinha os 12 que ele se reunia e que ele foi tratar caráter. Ele foi mudar mentalidade, né? Dos 12, ele foi ter uma visão mais intimista. Porque esse é o caráter do discipulado. O discipulado tem como objetivo uma transformação. Então, esses juniores maduros que você vai escolher, você vai caminhar com eles, né? Vai começar uma jornada com eles. E através deles, você vai ganhar o mundo. Amém? Através desses juniores maduros, você vai ganhar o seu mundo aí. O mundo de crianças e juniores que estão ao redor da sua igreja. O mundo de crianças que estão aí perto da sua casa. Através desses que você vai escolher. Todo mundo aí conseguiu pensar, gente, em 3 ou 4? Não precisa ser 3, não, tá? Coloquei 3 aqui para ficar bonitinho meu desenho. Mas pode Coloquei ser 3, 6. pode ser 4, pode ser 5. Coloquei 6. Quem? A Tia Lu? Você colocou 6, Tia Lu? Fala aí para Sim. mim, quantos que você lembrou? Coloquei 6, deu, dos que foram no encontro, as 6 meninas que foram. Ah, ótimo. Então, os demais aí conseguiram localizar 6 juniores maduros? Pode responder no chat também, viu, gente? Se vocês não quiserem abrir o microfone, pode responder as perguntinhas que eu vou fazendo aí no chat, porque eu quero que vocês participem da aula, beleza? Aí o Gustavo mandou um joinha, a Thames mandou joinha, beleza, ótimo. Então, esse é o primeiro passo. Escolheu ali os juniores que você vai discipular, né? E aí não se preocupe com os vermelhinhos agora, tá? Os vermelhinhos nós vamos trabalhar com eles somente daqui 3 meses. Daqui 3 meses a gente vai trabalhar com os vermelhinhos. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar somente. Sim, pastor Walter. Por exemplo, igual no meu caso lá, realmente eu acho que assim, para iniciar um trabalho, seria 3, porque eu não consigo iniciar esse trabalho, mesmo porque são faixa etárias muito diferentes, entendimentos muito Sim. diferentes. Então, o correto é isso mesmo. Uhum. Começar com os 3 que eu acho que pode me ajudar a influenciar as outras. É isso Não é isso? mesmo. Mas Primeiros 3 meses eu separo uma turma. isso, durante os primeiros 3 meses. Então, isso aqui não é culto, o discipulado não é culto infantil, não é escola bíblica, não é você vai pegar, é fora. Isso aqui é um trabalho extra, entendeu? É hora extra. O discipulador aqui vai fazer uma hora extra. Vai pegar esses 3 e vai separar eles, né? Porque eles terão um trabalho especial. Aí, por exemplo, aí daqui 3 meses, que nós vamos entrar em detalhes depois, vocês estão vendo que no desenho aqui, cada um deles pega mais 3, porque, Sim, porque aqui nós estamos formando um GD, né? Que é um é grupo isso. de discipulado com eles. Daqui 3 meses, eles vão formar um GE, que é um grupo de evangelismo. Aí dentro nós vamos formar grupos de evangelismo nos quais eles serão os líderes, mas eles já vão ter 3 meses de caminhada com vocês. Então, Sim, é ir com calma, né? Então, beleza. Então, passo 1, separou esses 3, marcou o dia do discipulado. Que dia que vai ser essa reunião, né? Vai ser no domingo, 5 horas antes do culto? Vai ser no sábado? Vai ser na quinta-feira? Que dia que vai ser, né? Eu sugiro que seja 1 hora, né, de aula. 1 hora, esse encontro seja 1 hora, né? Porque é um encontro dinâmico, é um encontro que precisa se sentir especiais, né? É um encontro na linguagem deles, e é um encontro que vai ter uma sequência didática, né? Esses
dos 13 primeiros encontros, né? Porque tem essa aula inaugural e a semana que vem que vai ser o encontro 1 mesmo, que é a identidade. Então, tem uma sequência didática, né? Então, agora, por exemplo, nesse encontro 1, a gente vai falar sobre o que é discipulado, o que é ser um discípulo, né? Nós vamos falar com eles o que é ser um discípulo, que é o tema desse primeiro encontro, ok? E como que nós vamos fazer isso? Vocês que estão aqui, né, na aula, eu prometi, né, que vocês vão receber o material de forma gratuita para vocês aplicarem no primeiro encontro. Então, vocês vão receber um roteiro, tá? O roteiro que eu vou usar aqui, vocês vão receber. Se vocês quiserem, coloquem o e-mail de vocês aí no chat, que eu vou enviar no e-mail de vocês, tá? Não esquece. Se você quer receber o roteiro, coloca aí no chat, coloca no chat aí para você receber, ok? Esse chat é de comer? Não, né? No chat é na mensagem, lugar de pôr mensagem. Tem um. Ô, meu pai. Deixa eu ver como é que eu vou conseguir te Já explicar. achei aqui, pastora, já achei. Ah, Eu beleza. acho que achei, né? Vou enviar aí meu e-mail, então. Isso, então envia aí, tá? Que aí eu vou mandar para vocês. Ok? E aí, gente, esse roteiro, deixa eu tentar abrir ele aqui na apresentação para vocês verem como que ele é, tá? É uma apostilazinha mesmo que vocês vão poder imprimir, né? Que é para vocês. Não, essa revista não é para vocês entregar para as crianças, não. É um roteiro para você, porque tem atividade também que as crianças vão fazer, e eu vou entregar também essa atividade aqui junto, vou mandar junto, tá? Mas esse roteiro, ele é para você, ok? Eu vou abrir aqui a nossa apostila. Vocês estão vendo? Sim. Ah, ótimo. Beleza. Então, aqui, né, aula 1. Como que essa aula vai começar? Vocês vão falar sobre os primeiros discípulos de Jesus, né? Vai explicar, né, para os juniores que Jesus ele veio e ele escolheu 12 homens, ele escolheu 12 pessoas, e dizer isso que eu estou dizendo para vocês aqui, porque eles precisam se sentir especiais. Uma das necessidades humanas é o senso de importância, né? O ser humano, ele precisa se sentir importante. Então, eu até falo muito que, na hora de você fazer o convite para esses juniores, para eles participarem desse encontro, diga 3 coisas para eles. Primeiro, diga para eles, você foi escolhido, porque você vai despertar nesse junior o senso de importância, né? Diga para eles, eu tenho uma missão para você. Porque quando você diz para o junior, eu tenho uma missão para você, você desperta nele o senso de que ele é amado, né? Aí você diz outra coisa para ele, né? Ao contrário, quando você diz, você foi escolhido, você desperta o senso de ser amado. Quando você diz, eu tenho uma missão para você, você desperta o senso de importância, né? De propósito. E depois você diz, se você aceitar a missão, você se tornará líder de um GE daqui a pouco. Você vai estar dando para ele o senso de pertencimento, você vai estar dando um lugar para ele, né? Ele vai se tornar um líder, ele vai ser alguém que vai influenciar outros. Então, é bem importante você tratar eles dessa forma, tá? E aí, você vai falar sobre os primeiros discípulos aqui no nosso roteiro, né? Você vai estar dizendo para eles sobre os primeiros, né? Quem foram os primeiros discípulos. E aí, no material que eu vou enviar, vocês vão receber um material assim, ó. Ele vai para vocês assim, para vocês imprimirem, tá? Ele vai desse jeito aqui mesmo, essa folha, porque vocês vão recortar e os discípulos vão assim, ó, para vocês montarem, né? Com o nome dos discípulos, tá vendo? Então, você vai receber esse material aqui, beleza? Esse aqui
Não, esse aqui que é dos 12 discípulos. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é dos 12 discípulos. Ele é dobradinho assim. E aí ele fica em pezinho. Depois que você monta ele, ele também fica em pezinho, igual esse aqui para você colocar em cima da mesa, em cima de alguma coisa para poder mostrar para eles, tá? Mas aí você vai conseguir imprimir esse material aí, beleza? Então você vai mostrar para eles aqui o Jesus, né? Jesus juntamente com os 12 discípulos. Você vai mostrar para eles. Jesus aqui, juntamente com os 12 discípulos. E vai dizer para eles que Jesus, ele escolheu esses 12 homens. E aí, depois disso, depois você falar para eles sobre isso, você vai mostrar cada um dos discípulos. Então, tem aqui a imagenzinha para você imprimir também. Cada um dos discípulos. Tem o texto bíblico aqui, que aí apesar de ter o versículo aqui na apostila, né, é importante que você peça às crianças para abrirem a Bíblia, para lerem o versículo na Bíblia, você lê em voz alta com os meninos ali, para eles, inclusive, aprenderem a manusear a Bíblia. Então, aqui tem o texto, né, do chamamento dos primeiros discípulos, que foi Pedro e André, né, que Jesus chamou primeiro, e aí depois fala que Jesus continuou chamando, e toda vez que Jesus chama o discípulo, ele diz, siga-me. Então, o discípulo é aquele que segue Jesus, né? Então, todo esse roteiro está aqui para vocês na apostila, tá? Então, quando falamos em ser discípulo, nós estamos falando, quando a gente se propõe a ser discípulo, eu estou dizendo, eu sigo Jesus e quero aprender com ele, que é exatamente isso que os discípulos de Jesus faziam, né? Aqui está Pedro, aqui está João, deixa eu ver quem mais que eu tenho aqui, André, né? E aí você vai mostrando cada um dos discípulos para as crianças. E aí, a gente vai falar um pouco sobre os discípulos também, né? Como tem aqui o avatar, né, de todos os discípulos, você vai estar ensinando ali para suas crianças sobre o temperamento de cada discípulo. Por que é importante falar isso? Por que é importante falar sobre o temperamento de cada discípulo? Porque os meninos precisam entender que cada um de nós somos diferentes uns dos outros, nosso jeito de ser é diferente, né? Porque no final da lição, a moral dessa lição é entender que, apesar de sermos diferentes uns dos outros, o discípulo de Jesus, eles têm algo em comum, né? Que é o que a gente vai falar no final da aula para eles, tá? Então, por exemplo, aqui no nosso roteiro, nós temos aqui algumas características de cada discípulo. Então, por exemplo, Pedro, às vezes agia ou falava sem pensar. André gostava de apresentar as pessoas para Jesus. Tiago maior, porque eram 2 Tiagos, né? O Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. O Tiago maior, ele não tinha medo, era corajoso, era decidido. João, ele era carinhoso, gostava de estar bem pertinho de Jesus, falava muito sobre amor. Filipe, ele era curioso. Bartolomeu, que é o mesmo Natanael, né? Ele era verdadeiro, não gostava de fingir, sempre falava as coisas com sinceridade. Tomé, às vezes tinha dúvida, queria ver para acreditar, mas aprendeu a confiar em Jesus. Mateus trabalhava cobrando impostos, as pessoas não gostavam dele, mas Jesus mudou o coração dele e tornou ele uma pessoa fiel. O Tiago menor era bem quietinho, não aparecia muito, mas foi fiel até o fim. Tadeu era tranquilo, ajudava e servia, mesmo sem aparecer tanto. Simão Zelote era intenso, levava as coisas a sério, usou essa força para servir Jesus. Judas, né? Começou como discípulo, mas fez coisas ruins que o afastaram de Jesus. Aqui. A gente pode falar também, né, que existem discípulos que desistem no meio do caminho, e é o momento de dizer que a gente não pode ser como Judas, né, que a gente precisa seguir Jesus de verdade, a gente precisa permitir que Jesus mude o nosso coração, porque não adianta só dizer que é discípulo, tem que agir como discípulo. Então, falar sobre Judas é muito importante também. E aí, aqui a gente vai falar, né, que eles eram muito diferentes uns dos outros, mas tinha algo em comum,
Vamos descobrir o que é, né? O que eles tinham em comum? O que todos os discípulos tinham em comum? Eles tinham as suas prioridades. O que é prioridade? Você pode explicar para a criança o que é prioridade. Prioridade é aquilo que a gente faz primeiro, é aquilo que a gente dá maior importância, né? Os discípulos de Jesus, eles tinham 3 prioridades. A primeira prioridade era estar com Jesus, né? É estar junto com Jesus, relacionamento, porque a gente vai falar sobre esse relacionamento. Então, designou 12 para que estivessem com ele, né? Então, os discípulos de Jesus escolheu pessoas para estar com ele. A gente precisa querer estar com Jesus. E lembrando, né, gente, que o versículo está aqui, e nesse momento, leve a criança a abrir a Bíblia e ler lá, tá? Ler lá na Bíblia, porque isso faz parte, né? Isso é importante para ela, aprender a manusear a palavra de Deus. Segunda prioridade, aprender com Jesus, né? Ensinamento e transformação. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão um descanso para suas almas. E aí você pode falar, inclusive, que o momento do discipulado é o momento de aprender. Então, o estar com Jesus é o momento que a gente ora, é o momento que a gente tem o nosso cantinho da oração lá na nossa casa, é o momento que a gente vai interceder pelos nossos amigos, é o momento que a gente vai tirar todo dia para falar com Jesus, né? E o aprender com Jesus é o próprio momento do discipulado. Esse momento é o momento de aprender, de saber o que Jesus espera da gente enquanto discípulo, né? E a terceira missão do discípulo é a missão de Jesus, pregar, curar e amar as pessoas, que aí é a ordem, é o evangelismo. Ide por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, essas 3 prioridades, né, precisam ficar muito claras para os nossos juniores, que vai chegar um momento que eles precisam fazer como os discípulos fizeram. E aí, aqui vocês podem, por exemplo, dizer, né, o evangelho só chegou até nós porque os discípulos, eles priorizaram essa terceira coisa, né? Eles priorizaram falar, compartilhar de Jesus para os outros, e o evangelho foi andando, até chegar na gente. Então, agora é nossa vez. Agora é nossa vez também de compartilhar o evangelho com os nossos amigos. Gente, eu estou falando rápido, assim, porque eu sei que vocês são inteligentes e vocês vão pegar essa sementinha aqui e vai fazer ela florescer, né? Aqui é um esqueleto, né? Mas você vai fazer disso aqui algo muito grande, né? Você vai pegar isso aqui e vai colocar o seu jeito de explicar e tudo mais. E aí, ligando isso ao presente. Então, a gente já falou com os meninos sobre os discípulos de Jesus. E aí, agora a gente vai falar que os discípulos de Jesus mudaram. Hoje nós não temos mais Pedro, não temos João ou Mateus andando aqui na terra. Todos eles já morreram, mas Jesus continuou o mesmo. E aí você pode usar Hebreus 13:8, né? Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, os discípulos mudaram, Jesus continuou o mesmo, e hoje nós somos chamados para sermos discípulos. E aí, nós fazemos parte da turma do Natanaelzinho, onde a gente vai apresentar a turma do Natanaelzinho para as nossas crianças. Deixa eu pegar aqui, que esse material vai todo para vocês, tá? Aqui, ó, a turma do Natanaelzinho, essa aqui, ó, que tem o desenho da turma do Natanaelzinho com Jesus também, para vocês montarem, para ficar assim, tá? Para ficar assim, bem bonitinho, em pé, em cima da mesa. Então, aqui está a turma do Natanaelzinho. A gente vai falar um pouquinho da turma do Natanaelzinho. Por que eu estou falando de turma do Natanaelzinho, gente? Porque a criança, ela precisa de um modelo. Criança aprende via modelo, né? A criança aprende muito por identificação. Por que as crianças, elas gostam tanto de assistir desenho animado? Elas gostam de assistir série, elas gostam de, porque elas buscam identificação. E a turma do Natanaelzinho, gente, ela vem, né? O meu objetivo é que a turma do Natanaelzinho se torne referência para as nossas crianças, enquanto cristãos, né? São personagens que vão representar um estilo de discípulo,
Porque cada um dos 4, eu vou mostrar para vocês aqui, né? São 4 da turma do Natanaelzinho. Cada um dos 4 representa um tipo de temperamento, representa um tipo de jeito de ser, né? Para as crianças se identificarem. E aí, e essa turma, elas vão viver, né, várias aventuras para as crianças se identificarem. Eu não sei as crianças da sua igreja, mas eu tenho criança na minha casa. A gente tem que ficar cortando, porque eles. A minha filha, há um tempo atrás, estava me pedindo um labubu. Os filhos de vocês já pediu labubu? Por que ela me pediu um labubu? Ela me pediu um labubu porque ela viu uma menina que ela segue no YouTube que tem o labubu. Aí, obviamente, ela não assistiu mais essa menina e nem ganhou o labubu, né, gente? A menina perdeu uma fã. Por quê? Porque, mas por que ela me pediu o labubu? Porque a menina que ela seguia tinha um labubu. Aquele bicho horroroso. Mas, como uma pessoa que ela estava seguindo, que ela achava legal, né? Tinha, ela quis também. Então, a turma do Natanaelzinho, gente, vem justamente para causar essa identificação, que as crianças gostem da turma, que as crianças elas olhem para a turma e falam: ó, o Lipe segue Jesus, então eu vou querer Jesus também. O Lipe tem a Bíblia, né? O Lipe faz isso, o Natanaelzinho faz isso, a Pri faz isso, a Mari faz isso. Então, a ideia, né, é que a turma do Natanaelzinho ela se torne essa referência, né? Então, assim, são várias histórias que ainda eu não lancei elas no YouTube, mas em breve elas serão lançadas no YouTube como série mesmo, tá? E vai ser uma alternativa, né, para as crianças, para as nossas crianças cristãs poderem ter um conteúdo, gente, realmente que edifica, né? Porque a turma do Natanaelzinho é crente. Amém? A turma do Natanaelzinho, eles são discípulos de Jesus, eles fazem coisas que discípulo faz, beleza? Então tá, já falei aqui da turma do Natanaelzinho, então a gente vai explicar tudo isso para eles, né? Nós vamos explicar todas essas coisas. O senhor quer falar, pastor Walter? Ah, que o senhor levantou a mão foi acidente, né? Gente, se vocês quiserem falar, vocês podem levantar a mão, tá? Abrir o microfone, quiser comentar, perguntar, que eu falo demais. Então, quem é a turma do Natanaelzinho? Então, na turma do Natanaelzinho, nós temos o Natanaelzinho, né? Que é esse menininho aqui, ó. Inclusive, as crianças lá no Encontrinho, elas ganharam também o livro do Natanaelzinho, que conta a história, gente. Incentive as crianças a lerem a história, para eles conhecerem a história. O Natanaelzinho, qual que é o jeitinho dele? Ele é tímido, ele é sensível, ele é reflexível, tem um coração doce, às vezes se sente inseguro, são as características do Natanaelzinho, né? A turma tem também o Lipe. Cadê meu Lipe? Tem também o Lipe. Vou pegar isso aqui mesmo. Então, tem aqui o Lipe, tá? Esse aqui é o Natanaelzinho, esse aqui é o Lipe. O Lipe, ele é fleumático, ele é calmo, ele é paciente, ele é conciliador, ele é um menino que traz muita paz, né? Mas pode ser um pouquinho acomodado, tá? A Pri, que é essa aqui, essa mocinha aqui, ó, ela é decidida, corajosa, firme, determinada, ela é mandona, né? Ela é impaciente, né? Ela é aquela menina assim, e para frente, né? Essa é a Pri. A Mari, que é essa loirinha aqui, ó, ela é sanguínea, ela é alegre, criativa, divertida, animada, né? Ela é uma menina assim, mas se distrai fácil, porque inclusive na história ela é uma menina que tem TDAH. Então eu quis colocar essa característica nela, justamente para também causar identificação, porque hoje nós temos muitas crianças TDAH, né? Que são agitadas, que são distraídas, que são sem foco. Então, nós vamos colocar a Pri para trazer identificação para essas crianças também. Ok? E a gente vai explicar. E aí, quando você explicar sobre os discípulos de Jesus, você pode perguntar para as crianças qual deles eles parecem mais. E aqui também a mesma coisa, né? Porque aqui tudo que a gente vai fazer, a gente precisa fazer com que as crianças se enxerguem dentro da lição. Aqui a gente não vai só ensinar,
A ideia do encontro de discipulado é que as crianças se enxerguem, né? Então, aqui, você acha que você parece mais com a Pri, mais com a Mari, mais com o Lipe, ou mais com o Natanaelzinho, né? Cada um ali vai falar, vai ser um momento de descontração, né? E aí, você vai falar, todo mundo aqui é diferente também, igual era lá com Jesus, com os 12 discípulos, mas hoje também as prioridades nossas são as mesmas, de estar com Jesus, que aí você vai desafiar todas as suas crianças a orarem todo dia, né? A montar o cantinho da oração em casa e todo dia estar orando. A oração é uma prioridade do discípulo de Jesus. Você vai dizer para eles que eles não podem faltar do discipulado, porque aprender com Jesus também é uma prioridade. E você vai dizer para eles que eles precisam falar de Jesus para os amigos, que fazer a missão de Jesus, tá? Então, aqui, nessa parte, é a parte de apresentar a turma e trazer identificação. E aí, por último, tem uma atividade. Sou discípulo de Jesus? Essa atividade aqui, vocês também vão receber ela, tá? Só para vocês imprimirem e distribuir ali para as crianças. É uma atividade de VOF, tá vendo? Verdadeiro ou falso. Que aqui tem algumas características do discípulo de Jesus para eles responderem se é verdadeiro ou falso. Leia cada frase abaixo e marque com V para verdadeiro se é uma atitude de discípulo de Jesus, ou F se é uma atitude, se não é uma atitude do discípulo de Jesus, né? Então aí tem: desejo o mal para alguém. Isso é atitude de discípulo de Jesus? Verdadeiro ou falso? Minto para não ser castigado, conto para os meus amigos sobre Jesus, e assim por diante. Então, aqui tem atitudes que isso também vai fazer com que a criança se lembre do dia a dia dela. Só tem coisa aqui relacionada à criança, à infância. Excluo colegas de brincadeira, obedeço os meus pais com amor, brigo para ser o primeiro em tudo. Então, eu coloquei aqui nessa lição algumas coisas que fazem parte do universo, né, da criança. Ok? E aí, gente, no final, reforçar que Jesus não mudou, né? É o mesmo amor, a mesma missão e a mesma prioridade. E que hoje nós somos os discípulos que ele escolheu. E aí, fazer a oração final. E aí, tem o espaço aqui para anotações também, se vocês quiserem. Ok? Então, esse roteiro vai estar disponível para vocês. Ok? Então, gente, o primeiro encontro do discipulado, basicamente é isso. A gente vai trazer para eles, a gente vai contextualizar, né, eles sobre o que é ser um discípulo, ok? Então, eu quero ouvir vocês um pouquinho, gente. O que vocês acham, né? Qual a expectativa de vocês? E, né, uma coisa que eu queria, antes de passar para vocês falarem para mim, uma coisa que é muito importante é vocês colocarem em prática, tá, gente? Porque isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma mentoria. E a mentoria, ela só funciona se o mentorado põe em prática, né? E eu quero pedir uma gentileza para vocês. Façam valer esse tempo que nós vamos estar aqui. Eu poderia estar ali agora, deitada, fazendo um cafuné no meu lindo marido. Estou aqui dando aula para vocês, né? E aí, gente, qual que é o retorno disso? É vocês colocarem em prática, porque aí vale a pena, né? Se vocês não colocarem em prática, esse tempo vai ser um tempo perdido, né? Igual algumas mentorias que eu já dei, muitos alunos falam assim: ah, pastor, eu estou aqui ouvindo, mas vou colocar em prática só o ano que vem. Então, ano que vem você aprende. Ano que vem eu ensino para você, né? Porque é agora que eu estou disponibilizando o tempo. Porque você vai fazendo, vai tendo dúvida, vai surgir, porque os problemas surgem na hora que você está fazendo, vai aparecer lá uma criança com TEA no meio do seu discipulado. E o que você vai fazer? Ah, pastor, eu não sei. Traz para a mentoria essa dúvida. Ah, tem um pai que não quer deixar o menino para o discipulado. Traz para a mentoria essa dúvida, que aqui a gente vai junto te ajudar a construir uma solução, né? Então, não deixa para depois, não. Já marque esse encontro imediatamente e coloque ele em prática. Amém, gente? Amém? Então,
Então, Bem. aí vou ouvir vocês agora. Amém.